Jó capítulo 1, versículo 20, 21, 22 diz assim: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Digam graças a Deus. Tomai os vossos assentos. Glória a Deus. Alguns ensinamentos que a vida de Jó nos dá acerca deste tema, amadurecimento, não é? Eu entendo que a história de Jó é uma das grandes histórias bíblicas, né? Existem personagens bíblicos que a gente acaba se identificando mais com eles do que com outros, e Jó é um desses personagens. A história de Jó é fantástica, né? Vocês sabem que Jó é o primeiro livro escrito da Bíblia, né? O primeiro livro da Bíblia, embora seja Gênesis, não foi o primeiro escrito. O primeiro livro da Bíblia escrito foi Jó. A Bíblia não está em ordem cronológica, a Bíblia está em ordem de assuntos. Eu fiquei pensando, por que Deus permite? Por que se começa logo a escrever uma história como essa para estar na palavra de Deus, né? Deus queria falar com a gente de uma forma muito forte, de uma forma muito pessoal. A história de Jó, ela é fantástica. E aí eu fiquei pensando, o que a gente pode aprender, entender como amadurecimento na vida de Jó? Primeira coisa, toda pessoa que é madura, ela precisa entender que a vida, ela é como a vida de Jó. Como? Uma vida feita de altos e baixos, não é? Você tem um homem que é rico não, o mais rico, e de repente sofre uma virada na sua história, na sua vida terrível, e vai a uma pobreza extrema, ao ponto de viver no lixão da cidade, sem nada, completamente sem nada. E quando a gente pensa que a história dele vai terminar desse jeito, vai acabar desta forma, uma reviravolta. O homem volta, não a ser o que era, a ter o que tinha, mas a 2 vezes mais. Se fôssemos comparar a vida de Jó como um gráfico, em cima, baixo e agora em cima de novo. E a vida não é assim? A vida não é feita de altos e baixos? Eu sei que eu prego para pessoas aqui esta noite que estão num bom momento, não é? Está fluindo, está dando tudo certo. Pastor, para o meu lado está tudo jóia, para o meu lado está tudo ok. Amém, beleza, ok. Aproveite, não é? Agradeça, glorifique, exalte o Senhor, sorria bastante. Como também estou pregando para pessoas que estão vivendo um mau momento, vivendo um momento difícil, um momento de adversidade, um momento de dificuldade, um momento onde as pessoas podem não estar entendendo o porquê de muita coisa. A vida de Jó e o amadurecimento, ele nos ajuda a entender, a encararmos todos os momentos da vida sem nos desesperarmos e sem nos alegrarmos demais. Para quem tudo está bem, aproveite o momento, agradeça, glorifique, mas entenda que amanhã poderá ser um dia de choro, amanhã poderá ser um dia de adversidade. Como também para quem está num mau momento, não se desespere, não é? Porque amanhã poderá ser um novo dia. Amanhã poderá sair e surgir uma notícia para você. O que você precisa entender é que em cima ou embaixo, Deus continua sendo Deus. Bem ou mal, o Senhor continua sendo digno e merecedor de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Outra coisa que a vida de Jó nos ensina, e isso faz parte do amadurecimento, é que nós estamos constantemente, é esse o termo que eu quero usar, constantemente envolvidos em uma guerra, em uma batalha espiritual. Tem batalha espiritual na vida de Jó, tem guerra espiritual na vida de Jó. Talvez ele não saiba, talvez ele não tivesse consciência, mas nós temos. E nós precisamos estar cientes
precisamos estar atentos acerca desta grande verdade, que é guerra, que é batalha espiritual. Enquanto nós estamos aqui no mundo físico, no mundo natural, o mundo espiritual existe. E não é porque nós não o vemos que nós vamos negar a existência dele. O mal existe, o bem também existe. Enquanto nós estamos aqui, guerras, batalhas estão sendo travadas por nossa vida, contra a nossa família, nossa casa. Você não tem noção dos escapes que já ocorreram na sua vida hoje. Você não tem noção dos escapes que Deus já provocou para que você estivesse aqui na casa de Deus. Ô irmão, você já parou para pensar que todas as vezes que a gente coloca um propósito de virmos à igreja, de virmos à casa do Senhor, uma guerra começa, uma batalha começa. Não sei o que acontece quando a gente se propõe a vir à igreja, se propõe a vir à casa do Senhor, que um montão de coisa sai dos eixos, começam a dar errado, só para nos tirar, nos demover da ideia, do propósito de não virmos mais à casa do Senhor. Mas essa batalha você venceu. E acabou? Não, aqui tem outra. Batalha para que a gente não entenda nada, não receba nada, o culto seja infrutífero, improdutivo. Pastor Faliás, a gente entenda Z, não é? Sai daqui pior do que quando entrou, do mesmo jeito que entrou. Uma guerra, uma batalha, mas esta também nós estamos vencendo. E quando sair daqui, acabou a guerra? Não, continuaremos a guerra para mantermos a fé, mantermos a espiritualidade, mantermos a comunhão, não é? Mantermos a esperança, mantermos acesa em nós esta chama que acendeu no dia que aceitamos Jesus. Batalha, guerra espiritual. E quando eu trato desse assunto ou desses assuntos, o meu maior temor ao falar disso esta noite à igreja, é que eu faço parte de uma geração onde nós estamos sendo empurrados, onde nós estamos sendo confrontados a vivermos uma vida só natural, uma vida só normal. E este é o meu temor, que estejamos chamando de normal ou natural aquilo que se explica espiritualmente. Eu não quero também ser tentado e não quero também ensinar a ninguém a espiritualizar tudo, não é esse o propósito da palavra. Mas eu também não posso negar a existência de que mundo espiritual existe. Hoje eu estou pregador, indo a muitos lugares, não é? Mas eu já tive o prazer e o privilégio de dirigir algumas igrejas. E eu me lembro que uma dessas igrejas que eu dirigi era aniversário do meu pai. Ele dirigia uma outra igreja, e eu, do mesmo campo, eu dirigia uma. E como era aniversário dele, filho mais velho, fui convidado a estar lá. E eu lembro que eu tomei um táxi para ir à igreja que ele tomava conta, e no meio do caminho, Deus nitidamente falou comigo: você precisa retornar, você precisa voltar, você precisa ir à igreja onde você dirige. E aquilo me trouxe um desconforto, porque eu pensei, isso vai parecer desconfiança. Eu já disse aos irmãos que não apareceria. Eu já disse quem vai dirigir o culto. Eu já dei a outra missão de ministrar a palavra. E agora chego lá do nada, né? Mas aquilo veio muito forte. Aí eu retornei, pedi ao taxista que retornasse e voltei para a igreja. Quando eu cheguei, já eram umas 8 horas da noite, os irmãos estavam na porta da igreja. Aquilo já me estranhou, porque o culto começa às 7h30, era um dia de semana, mas 7h30 começa o culto. Todo mundo na porta da igreja. E eu cheguei e notei aquele alvoroço, aquela coisa fora do comum, fora do normal, e perguntei a eles: o que está vendo? O que foi que houve? E eles disseram para mim: pastor, a luz acabou, não tem luz. E diante daquela informação, eu olhei para os postes da rua, para as casas vizinhas, todas as casas tinham luz, os postes da rua tinham luz. Eu falei: mas como que a luz acabou, se aqui tudo tem luz? É mesmo, aqui tem luz, na igreja não tem. Meu pai, deixa eu entrar. Eu já entendi então que Deus havia me direcionado para voltar àquele lugar. Está acontecendo alguma coisa. Aí eu entrei dentro da igreja. Não era como se a luz tivesse acabado, era como se uma fase tivesse caído. A igreja estava numa penumbra, a luz bem fraquinha, os ventiladores parados, o ar-condicionado não funcionava. E aí eu entrei, fui entrando, subi ao púlpito. Aí o obreiro olhou para mim e disse: pastor, ainda bem que o senhor chegou, já ia terminar o culto, né? Ia mandar todo mundo embora. Eu falei: mas rapaz, essa hora não tem como fazer culto. Aí eu fiz uma pergunta: você já orou? Você já clamou? Você já falou com Deus? Ele disse:
não, eu ia terminar e ia mandar o povo embora, que ninguém quer cultuar. Falei, antes de mandarmos o povo embora, vamos fazer uma oração. Eu posso não saber o que está acontecendo, mas eu sei que isso não é uma coisa boa. Eu posso não ter a resposta certa do que é que está havendo, mas eu sei que alguma coisa está acontecendo. Não tem hora que a gente tem essa sensação? Eu não tenho a resposta, eu não sei o que é que está havendo, mas alguma coisa não bate. Eu não estou em paz. Meu irmão, tenha a mente de Cristo. Você precisa entender, você precisa amadurecer que nós estamos constantemente em uma guerra, uma batalha espiritual. Nosso adversário não quer nos ver bem. Nosso adversário não quer ver tua casa bem, tua família bem. Nosso adversário não quer ver sua vida espiritual bem. Nosso adversário não quer ver paz, harmonia, tranquilidade, coisas boas acontecendo na nossa vida, e a gente precisa discernir isso, entender isso e guerrear com as armas certas. Comecei a orar, irmão, oração de guerra. Eu posso não saber o que está havendo, eu posso não ter a resposta certa, correta do que é que está acontecendo, mas eu comecei a pensar, quem é que não quer que tenha culto? É Deus? Quem é que não quer que o povo saia? Quem é que quer que o povo saia da igreja sem receber uma palavra? Quem é que quer que o povo saia da igreja sem ser ministrado? Quem é que quer que o povo saia da igreja sem receber uma palavra que promova edificação, exortação, comunhão? Quem é? É Deus? Claro que não, isto é coisa do mal. Aí comecei a orar, oração de guerra. E aí nessas horas, não dá também para ficar fazendo aquelas orações bonitinhas, né? Que tem gente que é para quebrar o pau e fica, meu pai, meu Deus. Oração de guerra, você tem que entrar, meu filho, rachando a lenha, né? E foi assim que eu entrei. Senhor, há poder no teu nome. Senhor, de ti não vem o mal. Senhor, nós estamos na tua casa. Senhor, nós estamos na tua presença. Se é para a gente ir embora, a gente vai. Mas se Satanás está tentando colocar a mão no meio, fogo nele, Jesus. Sem medo, com autoridade. Irmão, eu estava de olhos fechados. E de olhos fechados eu percebi, eu ouvi que a igreja começava a adorar. E aí, pastor, pregador, quando eu escuto a igreja adorando, aí que dá mais vontade de orar, pregar, fazer alguma coisa. Aí que eu continuei orando mesmo. Irmão, depois de um breve período de oração, quando eu abri os olhos, a luz tinha sido restaurada, tudo estava no lugar, o povo estava adorando. Eu entendi que nós estávamos vivendo uma guerra, uma batalha espiritual, onde o propósito de Satanás era roubar a oportunidade de recebermos alguma coisa naquele culto, naquela reunião. Eu estou aqui como um profeta de Deus, não quero lhe amedrontar, não quero que você saia daqui com pulga atrás da orelha, nada disso, mas eu quero que você entenda que guerra espiritual existe, batalha espiritual existe, e diante disso, só as armas certas, as armas corretas, as armas espirituais para repreender aquilo que vem como mal para destruir a nossa vida. Jó está nos mostrando isso. Precisamos amadurecer nisso. Quer ver outra coisa que Jó nos ensina? Além de vida de altos e baixos, além da batalha, da guerra espiritual que nós estamos, Jó nos ensina que para sermos provados por Deus, ser provado pelo Senhor, é uma questão de confiança de Deus em nós. Você sabia que até para provar Deus escolhe? Até para provar Deus olha quem Ele vai provar? Pastor, será que é assim? Claro, você acha que Deus é bobo? De sair provando qualquer um? De sair provando qualquer pessoa? Nem todo mundo tem a mesma estrutura. Claro não, claro que não. Até para provar Deus escolhe quem vai provar. Você tem na Bíblia um Pedro muito serelepe, o discípulo mais velho que Jesus tinha, falador toda a vida. Jesus dizendo, eu vou morrer, eu vou perecer pelas mãos dos homens, eu vou passar por isso, vou passar por aquilo. Aí Pedro falou, vou ganhar o coração dele agora. Eu já disse que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ganhei um elogio tremendo, agora eu vou dizer que no que depender de mim, eu morro por ele, não deixo nada disso acontecer. Pois quando ele abriu a boca para falar isso, Jesus olhou para ele e disse, para trás de mim, Satanás. Irmão, se você diz que ele é o Cristo, o Filho de Deus, tu ganha um elogio. Imagina dizer que tu morre por ele, vai com ele até as últimas consequências. Era para receber uma cadeira do lado dele no céu. Talvez fosse a cabeça de Pedro, mas eu tomou uma resposta louca, doida, para trás de mim, Satanás. Pronto, murchou ele. Acabou.
brincou com ele, deixou ele jururu. Aí Jesus, percebendo que deixou ele jururu, pegou pesado, chamou ele e disse: vem cá, meu filho, você ainda não sabe das coisas, você não entende as coisas. Eu vou te dizer uma coisa: o diabo pediu para cirandar com a sua vida. E aí? Eu não deixei. Não deixou por quê? Não está pronto. Não deixou porque não está preparado. Agora veja a vida de Jó. Satanás diz para Deus: ele só é fiel porque o Senhor lhe cerca. Não é este o termo no original? O Senhor lhe cerca. Ele é cercado pelas bênçãos. Olha que coisa boa, irmão, ser cercado pelas bênçãos. Agora tira tudo que ele tem, para ver se ele não fala de ti, para ver se ele não reclama, não murmura, não amaldiçoa. Para um Deus não deixa, mas para esse Deus olhou e diz: faz. Este aí eu sei quem é. Esta aí eu sei quem é. Ei, eu sei que eu prego para pessoas que estão vivendo uma situação, que estão dizendo assim: meu Deus, eu não sei por que eu estou passando por isso. É o caso de Jó. Eu não sei por que eu estou nesse vento todo. É o caso de Jó. Eu não sei por que eu estou passando por tudo isso. É o caso de Jó. Então amadureça e entenda que esta provação é para o Senhor glorificar o nome dele na sua vida, e para Satanás ver, saber, entender que você não serve a Deus só pelo que ele pode dar, mas você serve a Deus pelo que ele é. Você não serve a Deus quando tudo está favorável, mas serve a Deus quando tudo está favorável. E se não estiver favorável também, você o serve, você o adora. Aleluia. Ei, atinja este nível de amadurecimento. Tem gente que só vai adorar se Deus der o que ele quer. Tem gente que só vai adorar se o Senhor fizer o que ele quer. Tem gente que só vai adorar se Deus obedecer o que ele está mandando e determinando. Mas coisa boa é quem não está entendendo nada, compreendendo nada, não tem todas as respostas, mas está dizendo: eu não abro mão de Deus, eu não abro mão do céu, a minha vida é de Deus, a minha vida é para Deus, dando certo ou dando errado, glória! Tem alguém me ouvindo aqui esta noite? Tem alguém ouvindo a palavra aqui esta noite? Tem alguém recebendo a palavra aqui esta noite? Tem alguém entendendo? Então esquece quem está do lado, meu filho. Glória a Deus não é para quem quer, glória a Deus é para quem pode. Tem gente que quer, mas não pode. Então se você pode, levanta a sua mão e adora. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Quarta lição. Irmãos, eu lhe faço uma pergunta. Na sua forma de entender, boa ou ruim, certo ou errada, pequena ou grande, não importa. Na sua forma, no seu entendimento, Jó era um camarada ruim ou bom? Bom? Tem certeza? Bom, eu concordo com você. Para mim, bom. E quer aumentar esta sua consciência? Quem diz que ele é bom é Deus. E Deus mente? Deus erra? Agora, a graça é você tentar entender como é que alguém, segundo os conceitos divinos, é bom, passa por uma aprovação dessa. Então a gente já aprende que prova não é para quem é ruim, né? Quem é bom também entra no coro. Ai, sou tão boazinha, boazinha também apanha, minha vida. Ai, sou tão bonzinho, bonzinho também. Não deve nada e... Agora, por quê? Quarta lição. Atinja este nível de amadurecimento. Não há ninguém que seja tão bom que não possa melhorar. O cara é bom e quem disse que ele é bom é Deus. Mas não há ninguém tão bom que não possa ser melhor. Alguém aqui já atingiu
o nível máximo. Não, pastor, igual, aqui nessa igreja igual a mim, ninguém. Pastor, depois de Deus. É mesmo? Tá bom assim? Tem gente que parece que tem o espírito da Gabriela, aquela personagem do Jorge Amado, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Pastor, meu jeito é esse. É mesmo? Quem quiser gostar de mim, vai gostar de mim do jeito que eu. E aí? Mas eu não sei. Aprende. Não, mas meu pai era assim. Teu pai foi um jumento, você tem que ser um jumento também. Tudo que eu sou aprendi com mamãe. Ué, porque tua mãe era uma... Você tem que ser também? A gente está nessa vida para melhorar. A gente está nessa vida para crescer. A gente está nessa vida para, a cada dia que passa, vamos crescendo, aprendendo, melhorando. A gente não sabe tudo, sabe? A gente não entende tudo, entende? A gente não conhece tudo, conhece? Pastor, mas será que Jó melhorou? Eu acho que sim. Se você ler o último capítulo do livro de Jó, olha a declaração que ele dá, versículo 5. Ele diz assim: antes do quê? Antes dessa aprovação toda, desse vento todo, dessa adversidade toda, dessa luta toda, dessa prova toda, antes disso, eu te conhecia só de ouvir. Mas agora, os meus olhos estão... Melhorou ou não melhorou? Cresceu ou não cresceu? Tem coisa mais chata, irmão, do que o tempo passar e a gente continua na mesma coisa. O tempo passa e a gente não evolui em nada, não melhora em nada, não aceita uma crítica, um conselho, uma palavra de alguém que visa produzir uma melhora em nós. Pois Deus te trouxe aqui esta noite para lhe dizer: você é bom, eu gosto de você, mas vamos melhorar. Você pode ser uma pessoa melhor. Atinja esse nível de... Isso é coisa de pessoa madura, porque quem não é maduro, irmão, ele é bom. Se fosse eu. Pastor daquela igreja tinha que ser eu. Se eu tivesse na frente do departamento. Meu filho, se tivesse que ser você, era você. Você está chamando Deus de doido agora? Que Deus está olhando e dizendo, era ele, mas... Deus agora não sabe mais o que faz. Deus não tira mais ninguém, não. Deus não arranca mais ninguém, não. Deus perdeu o controle da obra dele. Se não veio, se não chegou, é porque Deus está dizendo: melhore em alguma coisa, cresça em alguma coisa, seja humilde para reconhecer, para perguntar, para submeter-se diante de Deus. Senhor, o que é que eu preciso? Aí eu lembrei agora daquele versículo de Provérbios que diz: a vereda do justo. Esse versículo é lindo, eu não lembro o capítulo nem versículo, mas eu sei que diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Tem coragem de pegar na mão de umas 2 ou 3 pessoas e dizer para ele ou para ela: vamos melhorar. Aleluia. Quinto,
Jó mostra, Jó ensina que nós precisamos aprender. Hello, tem alguém me ouvindo? Nós precisamos aprender que tempo de vida estamos vivendo. Qual é seu momento? Que tempo de vida você está vivendo? Tempo de vida? É. Se você ler Eclesiastes 3 nos traz um relato de uma quantidade de tempos que pode estar regendo a nossa vida. A vida se resume só à morte? Alguém tem que nascer, né? Mas a vida se resume só a nascimento e morte? Leia lá, Eclesiastes 3. Nascer, morrer. Tempo de sorrir. Tempo de chorar. Já deu 4, né? Tempo de plantar. Tempo de colher. Oh. Tempo de abraçar. Tempo de deixar de abraçar. E por aí vai um montão de tempo. Você sabia que eu vejo isso na vida de Jó? Jó, diante de tanta notícia ruim, tanta coisa ruim, morre os filhos, perde a casa, todas as fazendas, as empresas que Jó tinha, foram-se embora. O que Jó faz? Olha a declaração do homem, irmão. Jó diz: nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá. Aqui, o Senhor deu um tempo, o Senhor tomou, tirou outro tempo. Ah, pastor, mas quem tirou não foi o diabo? Mas quem é maduro, ele não dá ibope para o diabo nem para dizer que foi ele que levou, porque ele é maduro. Ele diz assim: se for o diabo que levou, quem deixou foi Deus. Minha vida está na mão de Deus. Você precisa entender o tempo que você está vivendo. Pastor, mas por quê? Para quê? Eu preciso entender que se a gente, você pode até não aceitar, e tem coisa que nem é bom aceitar, sim, mas pelo menos a gente vai viver em paz, a gente vai entender. Senhor, eu não estou aceitando, mas é o Senhor. Vou usar outro texto, outro exemplo para você entender bem o que quero dizer. É o texto de quando Davi sofreu lá o golpe de estado do próprio filho Absalão. Absalão, usurpou o trono, tomou. A coisa foi tão séria que Davi teve que deixar seu trono, deixar seu palácio, deixar sua cidade. Quando Davi está indo embora, a Bíblia diz que vem um homem chamado Simei, a tribo de Benjamim. E o Simei amaldiçoava, espraguejava. O Simei dizia: pastor Zé Rodrigues, pastor Carlos Pedro, pastor Edmilson, bem feito! Aproveitando o mau momento de Davi. Bem feito, o Senhor te deu a paga. Na cabeça de Simei, Davi havia usurpado o trono de Saul. E como Saul é da tribo de Benjamim, ele também era. Tudo que Davi estava passando era consequência do que fez com Saul. Essas coisas, ele aproveitou o momento e jogou isso, lançou em rosto de Davi. Bem feito, o Senhor te deu a paga. Aí diz a Bíblia que ele não só amaldiçoava, ele tacava pedras. Ele fala e taca pedra. Davi, irmão, tá fora do trono, está vivendo um momento ruim, mas Davi é Davi. Davi tinha os seus valentes. Aí um dos valentes, irmão, você lê essa história do valente de Davi, coisa louca. É verdade. Coisa louca. Um matou tanta gente que a espada ficou colada na mão. Eu não quero encontrar esses caras nem para dar a paz do Senhor, irmão. Eu não. Os caras loucos, MMA de Jeová. O cara ouviu, Davi está calado, pedrada e calúnia, difamação, e pedrada, e o Davi está quieto. Aí um falou: rei,
Quem é esse cão morto? Olha como é que o cara já está vendo o outro, irmão. Cão morto. Quem é esse cão morto para vir falando com o rei desse jeito? Dá ordem. E a gente arranca a cabeça dele agora. Tu duvida, irmão? Irmão, se sou eu, Clésio de Araújo, eu ia dizer assim, vai, bem devagarzinho. Mas olha o que é entender o tempo. Davi disse, não. Se o Senhor mandou. Hello, o quê? Eu não sabia que Jeová mandava tacar pedra. Eu não sabia que Jeová levantava gente para falar de mim, de você. Para mim Deus só levantava gente para dar casa, dinheiro, carro. Se o Senhor mandou. Você sabe o que é isso? Amadurecimento. O cara está entendendo o tempo dele. Eu estou vivendo o tempo de falarem de mim e de tacarem pedra. Aproveita. Eu estou entendendo. Davi ainda diz assim, se os da minha própria casa estão se levantando contra mim, esse que não é nada meu não vai se levantar para quê? Olha que entendimento, irmão. Se quem é meu sangue está contra mim, esse que não é não vai ficar, por quê? Meu filho, você tem todo direito. Você precisa entender qual é seu tempo. Quando a gente entende, descobre que está vivendo um tempo de pedrada, você tem que mandar fazer uma faixa bem grande e pendurar na porta da sua casa. Temporada de pedras. Aberto a pedradas. Manhã, tarde, noite e madrugada. Aí embaixo você coloca assim, aproveite, porque é por tempo limitado. Hello, alguém está me ouvindo? Pastor, eu vou tomar uma atitude, eu vou fazer uma reunião, eu vou dar de dedo na cara. Vai nada, tu vai, é dobrar o joelho dentro de casa e dizer, Pai, me ajuda a suportar e a passar este momento. Eu vou brigar, vai nada. Pastor, eu vou lá e vou falar tanta coisa, vai nada. Você precisa entender qual é o tempo de vida que você está vivendo. Pastor, eu vou na igreja, não me chamam nem para fazer uma oração no microfone. É porque não é tempo de falar, é tempo de ouvir. Você tem que entender. Pastor, na minha cabeça eu já era para ser pastor e sou diácono. É que você está vivendo um tempo de aprender e não de ensinar. Você tem que entender. Aleluia. Eu estou tratando dessa questão de entender o ponto do ponto de vista ruim, não é? Que é o que a gente mais se identifica. Mas o princípio se aplica também ao contrário. Pastor, eu estou num tempo que eu estou botando a mão, está virando ouro. Aproveita. Pastor, eu estou vendendo pedra e o pessoal está comprando. É mesmo? Deixa esse tempo passar não. Aproveita. Pastor, está todo mundo fechando. Minha está abrindo. Aproveita. Pastor, ninguém está vendendo, mas eu estou. É o tempo, aproveita. Você tem que entender, porque senão, irmão, a gente fala quando é para calar, a gente cala quando é para falar, porque não discerne o tempo, não consegue compreender qual é o tempo que eu estou vivendo. Que Deus nos dê amadurecimento esta noite, que eu consiga entender qual é o meu tempo. É tempo de ficar, é tempo de ir, é tempo de andar devagar, é tempo de acelerar, é tempo de falar, é tempo de calar, é tempo de gritar, é tempo de silêncio. Que eu identifique os tempos da minha vida. Aleluia! Glória a Deus. Foi quinto, né? Agora é sexto. Irmão, eu não estou falando de Jó, de um camarada que sofreu dor de cabeça. Você entende isso, né? Dor de cabeça. O Jeová deu uma vitória para Jó. A dor de cabeça dele, não foi dor de cabeça não. Eu não estou falando de um camarada que o problema dele foi uma encravada. O que houve, Jó? Dedão, cara. Não,
A coisa foi mais séria. Foi mais profunda. Jeová abusou desse aqui. Jeová falou, esse aguenta, pode esmerilhar. Esse suporta, pode... eu estou falando de um camarada que não perdeu um filho, não. Perdeu 10. Tem noção ou não? Eu estou falando do camarada que perdeu uma casinha na esquina, né? Que ninguém queria. Não. Eu estou falando de um camarada que não tinha onde cair morto. Estou falando do cara que era rico, mais rico. E foi a uma pobreza extrema. A pergunta que a gente faz é essa: como é que tu aguenta? Como é que tu suporta? E quando eu penso nisso, uma crítica à minha geração. Irmão, eu estou fazendo parte de uma geração que, por favor, qualquer coisinha nós sai da igreja. Qualquer coisinha a gente não pisa mais aqui. Irmão, eu faço parte de uma geração que, se olhar para o tempo e ver a nuvem carregada, queria ir à igreja hoje, nem choveu. Eu faço parte de uma geração que, se o Flamengo jogar na hora do culto, ai meu pai. E tem gente que vem e ainda fica ligadinho, lá e aqui. Aleluia. Uma geração que não está podendo ver cara feia. O que foi? Fizeram cara feia para mim. Uma geração que você não pode falar nada dele. O que foi? Ai, doeu. Amadurece. Aleluia. Que tipo de crente é você? Que cristão é você? Aprenda com Jó. Como é que você aguenta, Jó? Como é que você aguentou? Como é que você suportou tudo isso? Aí ele dá o segredo. Ele diz por quê. Jó 19, versículo 25. Olha a declaração nele. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Fantástico, né? A declaração é top. Top vezes 1000. Agora, preste atenção numa coisa. A expressão inicial do versículo 25 é esta: porque eu sei. Qual é o segredo? Se nós pudéssemos falar com Jó hoje: Jó, por que você aguentou? Qual é o segredo? A resposta é essa: porque eu sei. Jó está ensinando para a gente que o que segura, que o que nos segura quando o vento sopra, a chapa esquenta, é o que a gente sabe. Quem não sabe nada, presa fácil nas mãos de Satanás. Quem não conhece nada, torna-se presa fácil na mão do inimigo. Irmão, eu sou pregador, vendo DVD, gosto que comprem os meus DVD, mas na boa, o que segura a gente não é DVD de pregador, não. Não, pode ajudar, contribuir, somar. Louvor, um louvor de uma... ajudar, contribuir, somar. Mas o que segura a gente de verdade é o que a gente sabe acerca de Deus. É o que conhecemos acerca de Deus. Eu imagino Jó no lixão, domingo, levantando, ajeitando a roupa, e a mulher dizendo: vai para onde? Ele dizendo: tem culto hoje lá na Evade. Eu estou na escala, eu estou indo embora. Mas homem, nem roupa você tem direito. E Deus está olhando para minha roupa. Deus está olhando para dentro de mim, eu estou indo. Rapaz, você não tem sapato, eu vou descalço. Mas homem, olha a tua cara, eu estou lá preocupado com a minha cara. Jó, por que você não desiste? Porque eu sei quem é o meu Deus. Aleluia. Fica chateado comigo não? Aleluia. Mas sabe por que você anda assim, balançando? É porque você não sabe quem é teu Deus. Sabe por que você anda assim? Qualquer proposta te leva. É porque você não conhece quem é o teu Deus. Sabe por que você anda assim, suscetível a qualquer conversa que o mundo joga? E o mundo vai jogar conversa. Satanás vai jogar conversa para tentar roubar
tirar, atrapalhar, nos desviar do foco. Mas quando ele vier falar, nós vamos identificar a voz dele e vamos dizer: em você nunca existiu verdade. E eu sei quem é o meu Deus. Se meu Deus não me deu vitória ontem, dá hoje. Se não me der hoje, dá amanhã. Se não me der amanhã, dá semana que vem. Se não der semana que vem, mês que vem. E se não der mês que vem, ano que vem. E se não der dia nenhum, eu continuo dele, continuo fiel a ele. Alguém está me ouvindo? Alguém está recebendo a palavra? Levante a sua mão. Decalaia. Aleluias. Aleluias. Quem é Deus para você? Ah, pastor, eu gosto muito dos mantos de mistério. Ah, pastor, eu gosto muito, sabe. Sei não. Cadê você aqui na escola dominical? Culto da palavra. Não gosto de ver aquele irmão pregando, sabe, pastor? Aquele assim, devagarzinho. Irmão, a gente anda confundindo estilo. Estamos mais apaixonados por estilo do que por palavra. Posso te dar um conselho? O dia que não der para respeitar o pregador, porque o estilo dele não é o que você tem, respeita a palavra que ele prega. O pregador não pode falar de si mesmo. O pregador tem que falar a palavra de Deus. Profeta não diz assim digo eu. Profeta que é profeta tem que dizer assim diz o Senhor. Aleluia! Você sabe que a nossa adoração é um reflexo do que sabemos sobre Deus? Quem não sabe nada sobre Deus já está com a cabeça na manhã, no cheque, na dívida, na conta, no trabalho. Mas quem conhece Deus está dizendo: eu estou aqui, eu não vou perder a chance, né? Eu não vou perder a oportunidade. O Pai está aqui, o Senhor está aqui. Eu sei quem Ele é. Eu sei que o meu Deus é fiel. A Ele a glória, a Ele a honra. Aleluia. Ei, só mais uma. E aqui eu prometo aos senhores que termino. 7. Atinja esse nível de maturidade. Qual, pastor? 7. Vença as suas guerras, as suas batalhas, adorando. Recuse-se a murmurar. Rejeite toda murmuração, toda crítica, toda maledicência, toda palavra que vá desagradar a Deus. Rejeite, arranque, tire isso da sua vida e faça o que? Comece a entender que sua vida está no controle, no domínio de Deus. Entenda que tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito. Entenda que Deus não prova por prazer, toda aprovação é didática. Deus está ensinando, Deus está tirando, Deus está colocando, Deus está preparando o terreno para trazer algo maior e melhor para a minha vida. Entenda isso. Aleluia. Um domingo à noite, na época do velho homem, na época da velha mulher, sem dinheiro, Brasil numa crise pegando fogo, uma crise moral sem precedente assolando esta nação. Ele estava ligado para alguma coisa? Só no bate, que bum. Nem aí. Aí aceita Jesus, cachato, exigente. Estou gostando de nada aqui. Pagou o ingresso? É você que determina o cardápio agora? Não é mais o pai, não, o mestre, o senhor. Não dou.
Só eu não adoro se mandar. Eu adoro se tiver vontade. Leia a Bíblia, rapaz. Eu sou assembleano, irmão. Eu vou fazer em setembro 40 anos. Nasci num lar cristão. De Assembleia de Deus, eu acho que eu posso falar um pouquinho. 40 anos. Eu fui obreiro, eu tinha 17 anos. Você vê quanto tempo? Ficando velho nesse negócio. Aí eu sempre ouvi isso. Se mandar, não dou. Aí tu está dando glória para pregador agora? Se eu tenho esse hábito, adquiri, peguei. Não estou dizendo que é correto não, mas peguei. Também não estou dizendo que é errado. Porque quando eu mando a glória, eu mando a glória para ele. O dia que eu dissesse, dá a glória para mim aí você trava. Opa, para tu não. Eu estou dizendo, levanta a mão, dá glória para Deus. Opa, isso aí mesmo, para ele sim. Agora, que conversa é essa que só dá glória se tiver vontade? Irmão, tem coisa que a gente faz sem vontade. Eu não sei que hora que você levanta para trabalhar. 5 horas da manhã, você levanta assim, né? Ô, vida boa. Que hora boa. Meu patrão, lindo. Levanta assim, ó. Mas levanta. Então você está acostumado a fazer coisas que não tem vontade de fazer. Aí chega na igreja. Então está aqui para quê? Ficar assim em casa. Deus não é questão de vontade. Deus é questão de consciência. Deus não está sujeito à minha vontade. A minha vontade pode dizer não, mas a minha consciência me diz, ele merece. O meu corpo pode me dizer não, mas a minha consciência diz, ele é digno. De calabará celebria. Aleluia! Sabe por que você ainda não saiu dessa prova? Porque você não atingiu o nível da maturidade de entender que Deus é merecedor de toda glória, toda honra e todo louvor. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, manhã, tarde, noite e madrugada. Quem quiser ficar calado, fica. Mas quem está recebendo, quem está entendendo a palavra, levante a sua mão. Alabarai, jorevacia. Aleluia. Não é frase minha. Não é. Não é frase minha. É frase de alguém que sabe até mais do que eu. Se a adoração abre, se a adoração atrai as bênçãos, a murmuração faz o contrário. Fecha, impede, trava. Eu vou fazer uma pergunta, responda. Murmurar resolve? Não. Quando foi que você resolveu alguma coisa reclamando? Pastor, comecei a reclamar, de repente deu certo. Mas eu tenho uma história para te contar. Paulo e Silas na prisão, lá na Macedônia, perto da meia-noite. Paulo e Silas, diz a Bíblia, cantavam louvores e oravam. Oh, aleluia. Só acha que alguém preso tem vontade de adorar? Só acha que alguém que apanhou, foram açoitados, tem vontade de adorar? Só acha que alguém que tiveram as roupas rasgadas tem vontade de adorar? E tem mais, só acha que alguém que está preso injustamente tem vontade de adorar? Mas eu estou pensando se eu tenho razão ou não. Eu estou pensando se é isso ou não. Eu quero é dar para ele o que ele é digno. Irmão, não sei que culto foi aquele não. Culto só de 2. Aqui o senhor falou umas 500 pessoas. Se 2 fez tremer tudo, imagina 500.
2, começou uma hora, tu canta, qual é o louvor? Não sei. E como é que oraram? Também não sei. Eu só sei que falaram com o céu. Começaram a falar com o céu, Jeová olhou e disse, mas esses 2 na prova, no vento, na adversidade, no deserto, na fornalha, estão me dando tudo isso. Ah, não vai ficar assim não. Anjo, vem cá. Pois não, Jeová, desce lá, desce. Qual é a missão? Arrebenta tudo. Quebra tudo. Mas deixa aqueles 2. Calaia. Ramadai, celebra! Oh, meu Pai! Oh, meu Pai! Ei, se você pensar no Brasil, na crise do Brasil, razão para murmurar. Se você pensar no PT, crie vontade para murmurar. Se pensar no PMDB, vontade de murmurar. Se pensar no Congresso do Senado Federal, vontade de murmurar. Se pensar nos homens, vontade de murmurar. Pensar no teu trabalho, no desemprego, vontade de murmurar. Mas se levantarmos os olhos para os céus, se levantarmos os olhos para os altos, veremos que a nossa esperança está lá e não aqui. Está lá. Eu não quero saber se você é crente. Eu não quero saber se você é desviado. Eu só quero te fazer um pedido. Vamos adorá-lo. Levante as mãos. Adore. Labaraché. Esquece quem está perto de você. A Ele a glória. Eleva a sua. É batizado no Espírito Santo. Alabashale marai jom. Alabarabashuri cantalaya. Eu já estou vendo gente chorando. Chore mesmo. Aleluia! Enquanto você adora, Deus te enche. Enquanto você adora, Deus te renova. Enquanto você adora, Deus trabalha por você. Enquanto você adora, o Senhor vai à sua casa. Enquanto você adora, algo da parte de Deus vem em nossa direção esta noite. Aleluia. 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 Eu estou cansado, meu irmão, mas me deu uma vontade de dar uma corrida aqui agora. Meu medo é de ir e não voltar, né? Então, decalai, Joe, Manaia. É algum obreiro aqui que ainda adora ao Senhor? As irmãs, os jovens. Eita glória! Aleluia! 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 Eu lembrei de um louvor que diz: a Ele a glória. Conhece esse louvor? A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre. Amém. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele é dele. A Ele. Para sempre. Fique em pé, fiquemos em pés. A Ele a Ele a glória para sempre.
Amém. Como é que é o outro? Adorador. É tudo que eu sou. Adorador. É. Assim Deus me formou. E quem pôr calar do corpo. Se eu subir aos céus, eu sei que lá, se eu no mais profundo